Renovação de material orgânico. Vai quebrar a balança, vai dentro do tanque, dentro da caldeira, vai retirar o material. Quais são os específicos desse material? Será que se eu jogar água, o material vai reagir? Por exemplo, a soda da calda, a soda, ela reage. O hipocloreto com detergente, ele reage. O carbonato com vinagre, ele reage. Em locais abertos, tranquilo. Agora o problema é quando a gente está no lugar fechado. Fosfina, não é o nosso caso aqui, mas tem algumas empresas que utilizam grãos e eles não têm fosfina dentro dos cílios. Limpeza, inspeção, corte, solda, uso de lixadeira. Pô, imagina eu não saber cada um desses EPIs aqui. Na boa, eu não sou um GP, eu não sou uma lamborghini. Então, eu sendo de uma vez, faço o levantamento dos espaços confinados. Posterior a isso, NASA. Vou parar. Seguinte, sobre a resultado da organização. A organização, a empresa, ela tem a responsabilidade sobre vocês. Qualquer coisa que acontecer. Os supervisores têm a responsabilidade também sobre vocês, assim como a empresa vai ter a responsabilidade do supervisor e do trabalhador. Assim sucessivamente. Agora, quando a gente vai fazer o trabalho, seja o supervisor ou o trabalhador, supervisor isolou a área, tudo bonitinho para a gente realizar a segurança. Eu, como trabalhador, ou vigia, autorizei outra pessoa a entrar nesse perímetro, mano, aí você está achando por isso. Porque ela não vai na análise de risco, ela não vai na prevenção, enfim. Vocês são responsáveis diretamente pelas pessoas que estão passando por ali e indiretamente. Porque, pessoal, por exemplo, quem é o culpado nessa situação aqui? Onde uma mulher não cabe a nós julgar que nós não sabemos a situação que está ocorrendo. Porém, o que nós temos de informação é esse aqui. Vamos lá. Quem que é o culpado nessa situação? Tem os trabalhadores aqui e tem uma senhora no celular. Logo, mas e aí, quem que é o culpado? A mulher do celular ou os trabalhadores? Os trabalhadores, mano. Por que não vendeu o ser 20 anos e tá olhando? Mas ela tá no celular. Os dois tá errado. Mas se tivesse feito esse isolamento, poderia ser em cima essas coisas. E ganhou a coisa. Você não vai fazer o gol, vai fazer gado porque tem sinalização. Porque ela tinha que fazer o serviço. Aí numa situação dessa, por mais que a cidadã aqui, ela não tinha sinalização. Aí pode ser assim mesmo. Qualquer pessoa que se acende, vai valorizar a cena. Pô, além de ficar mais representado, a pessoa vai querer sensibilização. E tudo isso porque a gente não isolou ou deixou a pessoa passar. Claro que eu estou levando ao extremo. Não quer dizer que isso vai acontecer. São vão ser. Então são situações que a gente precisa ter atenção. O maior problema, às vezes, pode ser os terceiros e vai para o perigo. A gente age diretamente. Qualquer situação em que vocês virem que pode ser melhorado, o espaço confinado, claro, sugerir a melhoria, mas o intuito de orientar. Por quê? Hoje muitas pessoas elas querem exigir uma melhoria, mas já apontando o cara como culpado. E essa é uma ideia. Existe um livro que chama-se Comunicação Não Violenta, de Marshall Zuckerberg. Ele ensina você a conversar com a pessoa para você fazer uma tranquilidade da conversa sem que a pessoa entenda que você está atacando. Porque isso pode acontecer quando você aponta um erro para a pessoa. Então, pô, isso aqui está errado. Isso é uma coisa. Ô, falando o seguinte, como eu faço isso aqui? Porque aparentemente eu não estou entendendo, pode ser que seja errado. Mas isso é de acordo com a sua percepção. O técnico vai
entrar no bom senso. Você pode chamar a pessoa de filha da puta. Mas sabendo chamar, a pessoa ela pode sorrir. Sabendo chamar, a pessoa pode querer te matar. E a pessoa não é né? Fala, ô filha da puta, que eu fiz, cara. Entendeu? Então, tudo como a gente fala, tem que cautela. E o WhatsApp, então, você manda um texto. Uma coisa, a pessoa, ela pode interpretar que você está atacando. Ela cria uma entonação vocal com uma escrita do WhatsApp. E você só escreveu. Então você não sabe como que aquela pessoa está, se ela está bem, se ela não está, e ela vai interpretar com essa melhoria. O cara está me cobrando falando que está errado. E você só fala assim, pô, entendeu? Então tem que ter cautela na hora que a gente vai falar principalmente com os superiores hierárquicos. A responsabilidade da organização, ela também vai ser de providenciar toda a sinalização e o bloqueio necessário dos espaços confinados. Então, os bloqueios vão desde impedir que alguma pessoa sem autorização entre no espaço confinado, e assim, o bloqueio também vai ser um sistema lógico. Então, a gente tem dois tipos de bloqueio. Que nem aconteceu no Mato Grosso, numa fazenda, as crianças foram brincar no sítio. Quando acharam as crianças já estavam em discussão. Recuperaram as crianças, curaram. Numa casa, depois acharam no sítio. Então, a empresa ela tem que restringir esse tipo de entrada, assim como a altura. É um exemplo na sua casa. Claro que você não vai restringir a altura da sua casa. Mas vamos falar sobre a responsabilidade. Se você contrata o seu Zé para prestar um serviço no seu telhado, ele vai, a responsabilidade é sua. Se ele ficar acamado, até o final da vida dele, você vai ter que pagar o tratamento dele. Na empresa é um pouco diferente. Por isso que dentro da casa é interessante, sai mais caro, mas contrato. Porque você contratou uma empresa especializada, porque você não detém o conhecimento. Beleza? A partir do momento que você não faz isso, você está assumindo a responsabilidade. Então, vou mais embaixo. Tudo mesmo, faz um teste. Cerca elétrica. Se quem mora em casa está com cerca elétrica, não está sinalizado que há uma cerca elétrica, que a pessoa pode se machucar, e alguma pessoa tenta entrar na sua casa para subtrair alguma coisa, e ela acaba se machucando por causa da cerca, ou morrendo por causa da cerca, não vai isolar, isso é informação para você. Porque você está expondo a vida e a saúde de outro, a risco de guerra muito grande. Você pode falar uma coisa? Hã? Você pode falar uma coisa? Mas se tiver a plaquinha lá. Se tiver a plaquinha. Entendeu? Mas tudo que gera risco tem que estar sinalizado. Essa é a questão. Uma cerca elétrica gera risco. Então, você não sabe se a pessoa realmente é para se distrair, porque não aconteceu o fato ainda. Entendeu? Então, tudo isso é levado em conta. Vai do advogado. Providenciar a capacitação inicial dos colaboradores e a periódica. Seria, no caso dos supervisores, passar 40 horas, trabalhando no vigia 16 horas. Trabalhador e vigia, você pode ser tanto trabalhador quanto o vigia. O supervisor pode ser o supervisor e pode ser o vigia, desde que esteja escrito na PET. O que não é interessante é o supervisor ele fazer uma liberação de entrar em outro espaço confinado. Porém, na norma, nós não temos nada que impeça isso, não fala nada. Mas, se a gente precisar de uma emergência, quem é que sabe tudo daquele espaço confinado no momento que fez a liberação? O supervisor. Isso influencia na hora do resgate, se necessário. A partir de agora, você só fará um treinamento uma vez ao ano de espaço confinado. Tanto o supervisor quanto o trabalhador de vigia. Podem fazer juntos. Responsabilidade da organização. Se você vai ser exposto a um risco,
Qualquer serviço hoje tem o seu risco, né? Você tem o direito de saber aquilo que você vai confrontar. Assim como o supervisor tem o direito de saber aquilo que ele vai liberar, o trabalhador, o vigia, tem que ter ciência daquilo que eles vão trabalhar. Por exemplo, o sol, já tem trabalho de agência, sabe um serviço específico. Pode ser que o supervisor não saiba sobre o sol. Aí fica uma deixa para você complementar o supervisor no que pode. Esse jeito de eu trabalhar fica um pouquinho mais complicado. Eu não posso fazer assim, cabe ao supervisor entender também se mantém a segurança dessa forma ou não. Porque cada trabalhador aqui, cada pessoa, ela tem a sua forma de trabalhar. E essa forma não que é a sua preferência. Seguindo sempre o princípio da legislação, da segurança e tal. Então a gente precisa sempre achar esse equilíbrio para eu achar uma forma do trabalhador, que ele vai fazer de uma forma que está atualmente acostumado a fazer, ou seja, gera menos riscos do que eu quero que faça. Não, eu quero que você faça assim. Então isso acontece às vezes. Garantir os equipamentos necessários para o controle dos riscos. Por exemplo, em altura, tem que ter o cinto. Adianta ter só o cinto? Não. Eu preciso ter um equipamento que vai me conectar com o dispositivo de ancoragem. Eu preciso de um para-parte. Eu também preciso de um ponto de ancoragem. Ou o local não tem um ponto de ancoragem. Poxa, eu tenho um tripé. Pode ser que eu precise ter sempre um tripé. Mas não tem. Então, independente de espaço confinado, eu não sei qual é o padrão aqui de empresa. Na verdade, eu não lembro. Mas é interessante que todo espaço confinado entre com cinto. Porque uma coisa é eu ter que passar uma vida em você para ter que te tirar numa situação de emergência. Outra coisa é, numa situação de emergência, você já está com o cinto, eu vi com a corda, você pode te puxar. Eu vou perder muito. Só que, para isso, dependendo da situação, a gente precisa dar uma máscara apropriada para aquele contaminante que dá. Os exaustores, eles servem como exaustores e ventilador, que é só você virar. Detector de gás, ela vai trazer para você mexer. Porém, eles são só para lugares. Cautela com os gases específicos. Por exemplo, se você usou cloro, esse detector ele não é cloro. Teoricamente, seria um específico para cloro, como gás. Estou dando um exemplo. Álcool seria interessante. Para eu não ferrar o equipamento. Porque quando eu jogo o equipamento no tanque de álcool, ele sobe o CO e satura o equipamento. Para ele voltar ao normal depois demora horas. Então eu uso um descartável entre aspas, que seria só um de álcool, faço a detecção de álcool. Não tem álcool? Beleza, então eu vou pôr um outro detector para preservar ele. Então não apresentou álcool, posso trocar que não vai apresentar monóxido de carbono e não vai saturar. Não falei nada. Não falei nada. Tripé, ele serve para vocês fazerem. Ele serve para várias partes com duas pernas, para você, como pescador, você pode utilizar ele. Várias formas. Corda, máscara, fita tubular. Essa marca aqui de fita a gente utiliza em espaços confinados. Por quê? Quando a gente vai para o espaço confinado, a gente vai para dois EPS. Claro, são duas pessoas que ficam de realidade. Mas quando eles não chamam, é porque o serviço é um pouquinho mais curioso. Porque senão a própria empresa faz. É que nem quando a gente faz alguns serviços aqui. É na torre 60 metros de altura dessa justificação, a gente precisa exatamente vida, precisa agora já mudar a ideia de vida. Tirar o cara numa situação rápida. A gente tem menos de 5 minutos para ter que tirar o cara. Então, aí a gente já vai passando. Aqui já é mais controlado. E mesmo assim, a gente não iria com uma máquina envelope, ou uma schedule, porque requer tempo para você passar. E se o cara já é cor de 5, amigo, o que ele vai se machucar se eu arrastar ele no chão? Pois nada. É muito menos danoso eu arrastá-lo, tirá-lo, do que eu ter que me preocupar com toda essa marca, entrar com mais pessoas, expor mais pessoas no risco. E para isso, por isso que o gerenciamento antes é importante. O cara vai estar confinado.
Mas a gente sabe que nem todos, você pega um balão, por exemplo, você não vai conseguir entrar numa corda. Você vai se mostrar fora. Então, tem algumas coisas que... Mas sempre que puder e houver a oportunidade, porque se passa mal, já tem como tirar. Agora, uma coisa é, o espaço confinado, ele está com oxigênio a 20,9. Ele está com monóxido de carbono a zero. Inflamado a zero. A cadência a zero. A chance de ter algum gás ali está mostrando que ainda não tem nada. Pode ser que você, como trabalhador, consuma o oxigênio do local e diminua e ele comece a alarmar. Tá? É por isso que o trabalhador tem que estar sempre olhando. Se esperar ele alarmar, ele ainda alarma com os limites de segurança ainda para você. Não acha que o detector ele vai alarmar quando você já desculpa a expressão na merda. Não. Ele vai te dar um tempo hábil para você sair. Porém, esse alarme não é para ser subestimado. Alarmou, sai, a gente vê o que é lá fora. Porque tem como fazer isso no menu verticais. Você consegue controlar, alarmou, sei lá, um pum que ele soltou. Por exemplo, é inflamado. Pô, mas você soltou o pum mesmo? Pô, o ser humano que é ser humano, ele tem que assumir o seu próprio pum, né? Pô. Então, e pode acontecer que sim, ocorre. Né? Esse aqui é o cavalete de ar mandado. Então, ele é ligado a uma linha de ar comprimido. Aqui a gente regula a pressão, umidifica o ar, filtra o ar. Porque se você pegar o ar comprimido e respirar, o que vai vir de óleo particulado, a gente não pode nem passar esse ar comprimido na pele. Tem pessoas, na hora de fazer a limpeza ali, passam na mão, no braço. Esquece isso. Por quê? Já pensou vocês abrirem o ar comprimido e sair gotejando? Tá, agora vamos mais além. Isso vai penetrando na sua pele ao decorrer do tempo. A pessoa ela pode ter um câncer de pele lá na frente por conta desse hábito. De pegar o compressor e tirar a pele aqui. O problema não é você fazer uma vez. O problema é quantas vezes você vai fazer uma vez ao dia. Da sua jornada de trabalho. Aí que vem o problema. Aí você chega na aposentadoria, pô, tá com câncer de pele. E às vezes nem porque ficou no sol. Porque... O ar comprimido, o EPRA, equipamento de proteção respiratória autônomo, ele fornece. Depende, você precisa fazer, eu acho que o Pedro já fez cálculo com vocês, EPR. Você precisa saber, para você achar o tempo, você precisa saber a pressão, o volume dos seus cilindros e dividir pelo consumo. Geralmente 20 por 50. Mas os EPRs daqui já tem um tempo já estipulado. Eu acho que já é preterido. 25 minutos. Mas você trabalhando na sua capacidade de esforço máximo. Os EPRs, né? Porque eles são de composite. Os de aço já dão menos. Deu 18 minutos. Tem alguns de composite, se você fizer a compra, ele dura 40 minutos na compra. Só que isso tem que ter ciência que ele é por consumo. Então, se a pessoa ela é fumante, se a pessoa ela é ansiosa, se a pessoa ela é apavorada, ela vai consumir mais oxigênio. Então, isso vai influenciar a resposta. Responsabilidade ainda da organização. Equipe de emergência. Todos os técnicos de segurança daqui da empresa e tem mais um pessoal ainda, que também tem um curso de bombeiro civil e de resgate de espaço confinado de altura. Mas eu já vou adiantar a vocês. Para a nossa realidade que iremos enfrentar, nós não iremos nem precisar dessas pessoas. Por quê? Os senhores serão capazes de realizar o resgate sem entrar no espaço confinado. Porque a gente tem 3 tipos de resgate. Resgate com entrada, resgate sem entrada e o auto-resgate. O auto-resgate é aquele em que você, como trabalhador, está numa situação de perigo e faz assim agora. Quando eu espero, faz assim, 30 vezes mesmo. O resgate. O auto-resgate é aquele que você, em situação de perigo, você consegue sair. Eu estou no sistema de bulia, você consegue puxar a corda. Você vai fazer isso aí na prática.
O resgate como entrada é aquele que eu preciso de uma equipe para entrar e tirar o cara. E o resgate sem entrada é o que o vigia vai fazer. Às vezes, por quê? Se o colaborador está lá, ele desmorona, ele desmaia, ele está numa corda, o vigia sem entrar, por mais que tenha claustrofobia, por exemplo, consegue puxar o cara até o invisível. Claro que é dependendo do tipo de espaço confinado. Esquece o balão que traz o peso e daí para isso. Então isso é relativo. Beleza, o vigia precisa puxar. Já vai ajudar no tempo de resposta. Está no sistema de polia. O vigia consegue puxar o sistema de polia. Tudo isso vai influenciar no tempo de resposta do cara. O que é esse tempo de resposta? A partir do momento que a pessoa fica inconsciente, ela tem de 3 a 4 minutos, aproximadamente, de sobrevida, onde os órgãos nobres, como o coração, o pulmão, eles saem do cérebro e ainda se mantêm vivos. Porque o cérebro é uma máquina fantástica. Ele faz com que as extremidades não vá ao oxigênio e eles se concentrem só para ele, ou para os órgãos importantes. Porque a pessoa ainda não parou o coração, ela vai parar. E nesse tempo, nesses 3 minutos, 4 minutos, é o que a gente tem que achar a pessoa antes dela entrar em óbito realmente. Eu não posso falar em óbito, porque ninguém vai falar isso ao médico. Se a pessoa está inteira. Mas vamos jogar no. Entendeu, né? Vamos supor que as chances aumentam. A partir desse momento em que ela já está inconsciente, o coração parou, a cada minuto que se passa, ela perde 10% de chance de sobreviver. Ou seja, 10 minutos, ela perdeu 100% de chance de sobreviver. Se ninguém fizer nada. Mas agora, o cara conseguiram tirar, porque ele estava no sistema de corda, e o próprio pessoal da brigada que estava próximo, eles já acionaram, ele fica acionaram tudo, mas o pessoal da brigada que estava próximo sabe fazer a compressão torácica. A chance desse cara sobreviver é. Mas, lembrando que a nossa realidade dos espaços da empresa, surgir gás de forma abrupta para deixar o colaborador a ponto de ficar inconsciente, ou foi porque não fez uma detecção de gás antes. Essa é a maioria das estatísticas de identificação. As empresas não colocam um supervisor ou detector para fazer a proximidade. Isso é um fato. Segundo, para surgir um gás lá dentro, seria um trabalhador com uma fonte de gás lá dentro. Como sol, milho, chip, eletrodo, o que for, lixadeira. Porque o lixadeira, quando a gente fala daquelas faíscas, é um processo de queima. É um processo de autoprodução que é a queima. E isso consome também oxigênio. Porque se tem a brasa, tem o calor, para ter essa chama, para existir, ela precisa do ar. E conforme isso vai ocorrendo, diminui os níveis de oxigênio lá, e por haver essa queima, aumenta o monóxido de carbono, que é o gás da queima, que é a presença do nosso corpo lá dentro. Que é o que vai fazer a gente ficar cansado, sonolento e desmaiar. Não sei se foi esse ano passado, teve os meninos morrendo na BMW. Não sei se vocês lembram disso aí, repercutiu. Por quê? O monóxido de carbono, e fizeram um mapa, um motor, não sei o quê, e o escapamento estava jogando para dentro da onde ficou o motorista. E é uma morte que você não percebe. Porque você sente sono, cansaço, e você simplesmente dorme. Para quem já fez cirurgia, é como se fosse uma anestesia. Porque ele fala para você contar 10, 9. É isso. A organização é responsável por supervisionar as atividades. Ela passa esse poder aos supervisores. Ela passa aos responsáveis técnicos e o responsável técnico passa aos supervisores. E aí, cada empresa tem empresa que falamos de PET, aqui eu não sei o que falar com vocês, tá? PET. Tem empresa que é ATE, tem empresa que é não sei o quê. Então, mas o intuito é o mesmo. O espaço confinado, como eu falei do cadastro, todo espaço confinado dentro da empresa, ele não é posto porque simplesmente precisa. Quando é posto, ele é feito,
offset que precisa. Quando ele é posto, ou antes dele colocar ele, é feito um estudo de um levantamento. Beleza. Qual que é o volume que eu vou precisar nesse espaço confinado? Qual que é o produto que vai nesse espaço confinado? Qual que é o exaustor que eu vou precisar? Qual que é o que eu vou precisar? Qual... Vou chegar do lado. Então, isso envolve uma reunião de planejamento. Aí vai lá no local, ver, não, esse local, o solo, o suporte, até ele suportar o solo, o pessoal precisa pensar, porque senão o silo, por exemplo, pode digitalizar, a gente precisa formalizar tudo isso aí, vai levantar os dados, fazer um formulário, fazer a apresentação, fazer a validação, para ter a entrega, para depois poder armazenar o produto, para depois poder passar o trabalho. Então, não é assim, eu quero colocar um tanto de químico e a gente precisa colocar 1 milhão de litros de etanol. Tá, quanto que pesa 1 milhão de litros? Vamos no solo, vamos ver, tudo isso aí você vai dar uma conta. A PET, para quem já trabalhou em outras empresas, vai ver que a PET aqui é diferente da PET, por exemplo, da empresa B. Por quê? Lembra que eu falei que ela tem que ser específica para a sua empresa? Então, a PET ela tem que ser específica para a sua empresa. Não adianta eu falar de fosfina se vocês aqui é álcool. A PET de vocês não vai ter nada de fosfina, vai ser relativo a álcool, vai ser relativo à balança, é relativo ao pior cenário do espaço confinado. Porque se atende ao pior da empresa, com certeza vai atender a caixa da água. Por exemplo, está aqui do fogo. Então a PET, para lembrar, a PET ela tem uma validade. A validade é por jornada de trabalho. Então, 24 horas. Por que foi posto esses 24 horas? Suponho. Antes, quando chegava na hora do almoço, teoricamente, ou segunda, mas não precisa fazer para PET. Não precisa. Mas antes, era na hora do. Tem que fazer não é 24 horas. Exato. Porque ninguém vai ficar 24 horas. Mas esse 24 horas, todo mundo antigamente, a gente precisava, na hora do almoço, fechar a PET. Chamar o supervisor de novo para fazer de novo a liberação. Ou seja, a liberação ela demora 1 hora ou mais, dependendo da complexidade. Aí você vai lá e faz sair 7 horas da manhã, vai começar a trabalhar às 8h30. Não, porque você chegou, vai tomar café, não sei o que, 9 horas. 9h30. Aí você para no almoço, 11 horas. Fecha bem o supervisor, fecha a PET. Todo mundo assina de novo. Aí vai almoçar. Volta no almoço daqui 1 hora. Abre a PET de novo. Faz. Pô, ninguém fazia isso. Quer dizer, alguma, não posso generalizar, mas algumas empresas fazem. Porém, é muito poucas. Poucas. Devido a isso, eu acredito que o pessoal fala, quer saber? Como é depois do almoço? O que agora a gente precisa fazer? Deixa a PET aberta, vamos fazer a validação e só vou fazer a detecção de novo para ver se tem mais e acabou, melhorado. Basicamente seria isso. Você deixa lá o medidor de gás e então, pode ser, mas quando fica o equipamento sozinho ali, ele vai armazenar dados. Mas se vem alguma alma um desarrumado, por exemplo, assopra o detector de gás. Ele vai acontecer depois, você vai pegar o detector de gás e vai ver se ele apresentou alguma coisa lá dentro. Se você deixou ele aí, apresentou, aí ele vai ter que perguntar mais de ventilação. Aí qual que é o tempo que no cadastro está pedindo a liberação? Porque toda a informação ela fica gravada no detector de gás. Ou seja, ele pegou qualquer coisa, acusou. Ele vai ficar guardado. Os últimos 90 eventos, aí aconteceu alguma coisa com o trabalhador, a polícia civil baixa todos os dados, achou isso aqui. Mas pode deixar no detector. Pode deixar. Se acusar alguma coisa, você vai mexer.
mesmo, aí você não sabe se foi por alguém ou se foi realmente por trás. Cara, a ideia seria fechar, não deixar que ninguém entre e não fechar a boca, estar dos outros, não isso, mas isolar também. Depois fazer a definição de novo. E uma vez que você desliga o aparelho, ele dá um pico no registro dele que você desligou ele também. E se você desligou, ele vai utilizar ele de novo, você vai ter que fazer todo um teste de novo. Aí eu posso deixa ele ligado. Deixa ele ligado e guardado em um lugar que não tenha contaminação. Por quê? Pela norma, antes de cada utilização eu tenho que fazer um teste. Se eu desliguei o equipamento, ele dá um pico no registro, opa, a moça não fez o teste. Agora, se eu deixo ele ligado, ele já está registrado como teste lá no início do dia. Eu não desliguei ele. Ele permaneceu. Tanto que quando você escreve o editor na sua trabalho, ele se escreve desligado ou ligado. Porque está no teste, eles estiveram pronto. Aí se você desliga, então, saiu da ponta do almoço, a gente faz a detecção de novo, não tem nenhum gás, está tudo em ordem, põe esses valores na PET, pode voltar ao trabalho. Agora, no dia seguinte, eu preciso fazer uma outra PET, porque a validade dela é 24 horas. Ok. Só que, se você liberou às 7 da manhã, então vou colocar às 7 da manhã no dia e não 24 horas. Então, você tem que fazer uma independente. Se trocar alguma pessoa que não está relacionada naquela PET de locais de risco, a gente não tem que fazer. Fazer uma nova PET. Vai entrar alguém? Se for sair, Sair tranquilo. Porém, que avisa ao supervisor. Saiu. Porque o supervisor ele precisa saber onde está cada filho dele. É como se fosse assim. E o vigia precisa. O vigia, ele é os olhos do supervisor. Então, se saiu um, o vigia ele tem que saber, saiu um. E passar depois para você. Procedimentos de segurança. Como eu mostrei para vocês, cada EPI, cada serviço que nós somos procedimentos. E aí, a gente fez o procedimento de forma serviço. Em relação à segurança, por exemplo, isolamento, se é padrão, lote, não é qualquer pessoa que faz o lote. Cada um tem o seu. Isso é desvio da segurança do trabalho. Em relação aos detectores de gás, aqui nós temos vários modelos. Do popular ao exclusivo. O popularzão, esse amarelinho da Royal, eu gosto particularmente mais desse aqui, porque a gente teve a seguinte ideia, o básico bem feito. E esse aqui nos atende perfeitamente para isso. Esses aqui é como se fosse uma BMW. Tá? No caso, vocês têm. Esse aqui é a Ferrari. Esse aqui é o exclusivo. Esse aqui é 50 pau. 50 reais. 50 reais. Ele dá localização, tem internet, tudo. Esse é serviço completo. Serviço completo. Mas, em vez de você ter 50 reais, você consegue um de 6 mil reais comprar um rádio e ter um controle do trabalhador aqui. Eu acho que ele sabe que não é barato. Mas, se é um sonho de consumo, é um sonho de consumo. Todo mundo quer dar uma Ferrari. Mas se eu tiver também, pode ser de manter, não vai tratar muita coisa. Esses aqui, eu não sou muito fã, mas eles estão pensando. Repara que esses dois ele marca 20.9. Esses dois ele marca 20.8. Isso é normal do aparelho. Isso é normal mesmo. O de vocês acho que marca 20.8 por si. Hã? agora eu da vez. Da vez? Esse aqui também é bom. Esse aqui, esse modelo aqui é o trabalhador. E esse modelo aqui geralmente vai fazer a supervisão. A liberação.
Com esse modelo aqui, você não consegue fazer a liberação. Por quê? Esse tem a bomba. Eu preciso de alguma coisa que puxe gás lá de dentro e venha para o aparelho. O manual da Ventus fala assim em relação à fricção de gás. Para cada 30, você tem que fazer 2 minutos de fricção inicial. Tá? Passou esses 2 minutos, para cada 30 centímetros que você descer a mangueirinha do eletrocárdio, você tem que acrescentar 2 segundos. Então, eu vou descer esses 30 centímetros em 2 segundos. E vou descendo até chegar lá embaixo. Isso pelo manual da Ventus. Tem que ter atenção ao comprimento máximo da mangueira que permite. No caso de vocês já está tudo especificado, eu só estou falando como forma que está no plano. Então, por exemplo, esse aqui ele permite no máximo 18 metros de mangueira. Se eu tenho uma caixa de 30 metros, já tiro 30 metros. Então eu tenho que achar outras formas de fazer essa função. Na norma, ela não proíbe você descer o equipamento numa corda. Ela não proíbe. Porém, ela fala que essa prática não é recomendada. O supervisor, quando for fazer isso, ele tem que ter a ciência que ele vai começar a fazer a fricção de gás com a mangueira. Então eu fiz aqui na boca de visita, juntando com a parte superior, o dedinho ali, fui descendo, o meio mais fácil. Eu tenho que fazer a fricção em cima, no meio e embaixo. Pronto. Vou descendo. Pô, deu o comprimento máximo da mangueira. Ok. Agora eu amarro o meu detector de gás e desço ele. Porque se você simplesmente põe a corda do detector de gás e desce ele assim antes de fosse uma mangueira, e chegou lá embaixo, você não sabe se o gás estava em cima, no meio ou embaixo. Ou então outra opção é você colocar o detector na corda, colocou ele na parte de cima, puxa ele no funcionário. Desce ele de novo até a metade, espera um pouco, puxo ele, olha, não acusou nada. Agora, se ele acusar lá em cima, logo em cima, pô, seria interessante fazer a ventilação. O que ele vai saber? Eu precisaria fazer uma ventilação ou exaustão? Pô, ele está só em cima. Eu não consigo, porque eu estou só com a corda, descer o equipamento lá embaixo e tem uma leitura lá de baixo. Porque para ele chegar lá, ele passou pelo contaminante. Então, por exemplo, o álcool, ele dá interferência no CO. Pô, o álcool, ele se comporta embaixo ou se comporta em cima? O CO está em cima ou está embaixo? Aí a gente precisa saber a física do álcool para saber a densidade. Ou seja, isso é no começo. O começo é trabalhoso. As operações. Depois fica mais fácil. Então eu não posso simplesmente jogar só o equipamento. Coloco a cordinha e depois eu posso. Esses equipamentos aqui eles são muito bons. Porém, quando você liga ele, você precisa fazer um alto zero. Ou ver se estava atrás do banco, a gente tem que decidir lá. O que é um alto zero? Eles fizeram um teste, testaram todos os gases do detector de gás. Está funcionando. Eu preciso ajustar o meu sensor de oxigênio. Então eu tenho uma função desse detector de gás que eu aperto ele, eu vou para o alto zero, ele é uma bolinha, ele é um zero cortado. Quando você dá alguém nessa função, isso só pode ser feito em uma atmosfera limpa. Uma atmosfera normal. Eu posso fazer uma adicionamento, uma área que tem um pudor. Por quê? Ele está entendendo que você vai fazer esse alto zero numa área limpa. Ele está entendendo que você está fazendo isso aí numa área limpa. Então ele vai jogar o sensor de oxigênio lá para 32, 33, e depois ele vai nivelando. Até chegar em 20.8 ou 20.4. Aí eu sei que ele está confiando no oxigênio. Agora, se eu faço isso do lado do escapamento, ele vai interpretar que aquele monóxido de carbono que está saindo ali e o oxigênio está baixando é 20.9. Quando eu colocar no trabalhador, ele está interpretando 20.9, mas não. Por quê? Na hora a gente fez o lado contaminante. Dúvidas?
Plano de resgate. Isso aqui. Vocês. Vocês têm um da bandeira normal? Não, pode. Vocês têm os dois? Esse aqui ele já veio com a fome? Esse aqui é. A Copa. A Copa? Aí fica assim. Aí o trabalhador você não deixa mais. Deixa isso aí pra. Mas nem por causa do barulho que vai causar o ruído ao trabalhador, é só porque consome mais da pesquisa. Faz uma menção a empresa de caixa d'água no forno. No forno? Tá. Consegue tirar as telhas? Não. Não? Você vai ter que acessar pela escada. Tem só uma ainda. Nas suas trabalhos, deve ter umas hastes que você acopla na mangueira, tem haste, uma haste rígida. Não, mas tem uma que é rígida, não só uma mangueira maleável. Tem uma que é uma haste rígida, parecida de plástico. Você coloca lá dentro, na entrada Ela entra aqui. e depois você coloca lá para dentro. Essa vai ser a solução. No Brasil, a gente não tem. Eu vou te dar duas posições. No Brasil, a gente não tem falando de contaminar no espaço confinado para fazer a detecção de gás. Porém, se eu pegar a NFPA, que é a norma americana, ela fala assim, para cada 1,5 metros que você andar, você para e vai fazer como se fosse benzer o espaço confinado. Ela fala isso. Você vai pegar a haste, vai colocar embaixo, você vai colocar em cima e vai colocar assim. 360 ou 180. Porque ele estaria numa escala ou uma. Sim, colocaria o extensor lá. Augusto, eu não tenho extensor. Beleza, eu tenho essa haste aí. Eu coloco a mangueira na ponta, passo uma fitinha ali. E quem mede? O supervisor? Supervisor. Supervisor. O que seria interessante numa situação como essa? Claro, isso acabou de vir na minha cabeça. Mas tu imagina, você não roubou um carrinho, uma mulher, uma área da cidade, você coloca a mangueirinha ali, Agora, baratinho, fácil, já resolveu o problema. Simples. Pega o drone, amarra a mangueirinha no drone, por não ser uma área da cidade, não, vai ser verdade. O problema é ser errado. Capacitação inicial, tal. Entrada vigia, equipe de emergência. Equipe de emergência, ela tem um treinamento de 24 ou 32 horas. Mas isso ela chama o PGR da empresa. Na norma, ela vem falando assim, de acordo com os 24 ou 32 horas. As normas técnicas vigentes. Só que a gente tem as normas técnicas, que são as instruções técnicas do governo do Estado de São Paulo, que também vão dentro do espaço confinado, porém, para contemplar espaço confinado na brigada, eu precisaria acrescentar horas. Porque a gente tem um conteúdo mínimo, horário mínimo, que a gente tem que passar a área de CPE, tantos minutos. 100, tantos minutos, a gente tem esse conteúdo. Para espaço confinado, eu precisaria acrescentar mais, então eu trabalharia 24 horas. Então, atenderia como resgate. A gente também tem a NBS 16110. Essa NBR é a que é a mais seguida no Brasil inteiro para resgate no espaço confinado. É uma norma que ela detalha bem. Mas a equipe de resgate tem que ser montada no seu serviço. E aqui o pessoal passou 5 meses lá no CT, aos sábados, fazendo esses treinamentos. O supervisor, toda essa informação que ele colher, se
seja com os detectores de gás, com o inventário e tal, ele vai preencher na PET antes do início da atividade. Teoricamente, não existe esse negócio, ou vai fazer o que eu estou preenchendo aqui. Isso aí pode dar ruim. Lembra que eu falei que a maior incidência que esse espaço funcional é não detecção inicial? Então, nesse vai fazendo, nós não pode ocorrer o seguinte. Cara, você está fazendo a liberação. Nesses anos todos, você está fazendo a liberação. Eu nunca vi de forma espontânea assim a H2S. Vou botar. Salvo se a gente está numa condição perturbada e não preocupada. Como assim? Quando você vai entrar na situação confinada, você concorda comigo que ele está quietinho? Tá? Vamos jogar isso para nossa realidade na piscina. Quando você pula na piscina, não fala aquelas ondas? Agora você imagina um monte que chega para você no espaço confinado, cada molécula de gás. Você começa a fazer essas moléculas subirem, você perturba esse espaço confinado. Então pode acontecer de não ter feito uma detecção correta, e quando ocorre o serviço, o cara está andando lá dentro, assim como numa piscina, claro, para levar no externo, esses gases podem subir e contaminar o colaborador. Tudo isso que a gente não desceu a mangueira até lá embaixo. A H2S não vai precisar. Lodo. Ajudar lodo. Isso é o óleo. Por quê? Os gases, eles ficam baixos. Então, tu faz a liberação. Pô, não tem nada. O colaborador foi lá e precisa desse lodo. Faz tudo. Aí sim dispara. Mas se você fez toda essa sistemática, lá embaixo, tem água, eu mexi essa água antes de fazer a detecção de gás com um objeto que eu não disponha. Opa, brotar o gás assim? Ou foi alguém que alguma chave não bloqueou, ou alguém abriu algum bloqueio, ou está fazendo trabalho com solda, ou não mexeu no espaço confinado, não perturbou ele antes de fazer a liberação. Então, nessa posição. Aí vai começar a sinalizar o gás que tem um gás para tudo. Inicial não. Sim, não, assim, mas você vai provocar esse gás aí. Aí vai começar lentamente a verificar no medidor. Aí que é a situação do cara sair fora. Exato. Aí vai dar tempo, né? Provavelmente sim, é uma relativa quantidade, né? É não, o caso assim que vai já começar a acontecer inteiro. Mas é sim essa habilidade. Então você tem que sair fora. A pessoa tem que sair fora. Nessas situações onde ele está, vamos dizer assim, guardado dentro de uma bolsa. Vamos jogar um exemplo na nossa casa. O que mexe com isso? Coloca a roupa de novo. Coloca hoje. Eu só vou entrar na outra segunda-feira. Porra, tá com cheirinho, tava com um sabor em pó, ovo, que fique aí, é o melhor sabor que eu tenho do mundo, é o ovo. Unilever, verdade? Nós parecemos não. Eu sou apaixonado pela Unilever. Mas ele sabe bem. Ó, sabão em pó é um, amaciante é Cif, desodorante é toda Rexona. E sorvete é Pipote. Mas tudo isso. Maisena. Tem que definir assim como melhorar o partido. É isso aí. Entendeu? Porra, melhoração. Você mais dúvida. Pô, eu defendi um outro do que voltar. Falou. Brincadeiras à parte. Nesse caso, imagina uma bolsa, a roupa na casa. Você deixa a roupa, você não mexe nessa roupa, ela está dormindo. Você não mexe nessa roupa, você não sente o cheiro. Porém, quando você vai lá e tira essa roupa, sobe aquele cheiro de podre. O que é isso? Quando a gente deixa ela quietinha ali, por cima dessa água, é como se fosse um filme. Embaixo do filme vai ficando. E segura esses gases ali. Quando você tem alguma coisa que quebra esse filme ou rasga, todos esses gases vão começar a brotar. Aí que está o perigo. Aí que é a situação do povo. No mesmo caminho, isso já aconteceu em Caixara com a gente. Faz uns 2 meses, a gente foi mais vezes fazer a liberação,
Aí meu pai dele estava e falou assim, lá embaixo tá, rapaz, você tá bem. Aí falou, vamos jogar uma água lá? Vamos. Aí ele pegou a mangueira, pegou a água, mexeu aqui também, esperou um pouquinho e fez a questão de novo. Não tinha que tinha a cabeça dessa? Agora tu imagina se vai lá fazer a liberação, não tem nada, o colaborador mexe naquela água. E a próxima preocupação se fazer a liberação. Olha, é exatamente nesse cenário. Se pegou, não tinha nada, mas aí, a partir do momento que você faz isso, você tem que criar certeza. Por isso que é interessante porque vários passos finais, quando ele tem principalmente os limites. Porque se você tem um clássico para o serviço, para a população, você sabe que treinou ela, apresentou o patente lá. Tubulação de água, Aí tem líquido lá, aí beleza, você começa a virar, vai fazer a lavagem e drenagem novamente. Aí você vê, aí não tem, aí beleza, aí realmente foi drenado. Aí para nós tem essa certeza, não, a certeza sim é só você ver e mexer. Mas em tubulação, não estou vendo. Porque você não tem uma limpeza da tubulação e ela vai criando aquelas curvas. E se alguém não confiar, pode ser que inclui na hora. Cara, para acontecer um acidente, não é só um erro. É uma sequência de erros, principalmente na empresa. Então pode ser o famoso queixinho que vai furando. Esse aqui é o banco teste. O banco teste nada mais é que um teste e resposta do equipamento. Imagina o seguinte, todo mundo tem um celular aqui. Já aconteceu com alguma marca ou com algum celular. Hoje você mexe, no dia seguinte a tela fica branca, a tela para, a tela some, deu pau, acabou, não funciona. Pô, imagina isso aí, um equipamento que garante a tua vida. Então você precisa testar ele antes. Você deu uma disfarçada, você precisa testar o equipamento para ter certeza que ele vai funcionar quando apresentar o gás. Este cilindro, essas estações aqui, é onde o pessoal coloca o equipamento. Vocês têm a estação. A estação ela é maravilhosa porque ela economiza gás. O cilindro desse aqui varia de 2.000 a 3.000, poucos reais. Tá? Ela dosa a quantidade específica somente para o banco teste. E ela ainda consegue fazer um relatório sobre o equipamento, sem depender do ser humano. Assim, sem depender diretamente para falar, tem que fazer essas configurações manuais. Não. Ele ainda pode enviar relatório por e-mail a eles. Então tudo isso é rastreável. Tudo sobre o espaço confinado vai ser rastreável. Aí a gente tem vários modelos. Só que uma estação ela pode variar de 20 mil, 40 mil, dependendo do marco, mas ajuda bem na função. E, ó, aqui vocês têm a estação, vocês têm os detectores de gás, vocês têm tudo. Alguém já trabalhou em outra empresa? Não precisa falar não. Você já trabalhou? Era do ramo de... Não precisa falar o nome da empresa, tá bom? Eu estou vendo aqui que eu estava na roça, sabe? Eu Não? estava dentro do tanque de combustível. Puta! Lá de baixo, Desculpa a expressão.